Fala galera, uma satisfação enorme anunciar esse projeto que saiu do papel. Então, teoria e prática aí sendo colocada mais uma vez à prova. Então, sejam muito bem-vindos ao primeiro episódio do podcast, agora podcast, Desce do Muro. E escolhido um tema, o primeiro tema dessa série de podcasts que nós vamos fazer. Esse tema que foi escolhido hoje a dedo é um tema maravilhoso, ao meu ver. É um tema que fala sobre liderar sem ter todas as respostas. Já pararam para pensar nisso? Em um mundo tão voltado com pessoas que criam personagens, hoje eu chamei um convidado especialíssimo, um convidado aí que, para mim, dispensa apresentações completamente. Um cara que eu tenho um carinho enorme, uma pessoa que hoje lidera dentro de uma organização construído a 4, 8 mãos. Então lidera mais de 10 pessoas, muito jovem, então o escolhido para falar sobre o tema, o entrevistado do dia, no qual nós vamos discorrer muitas coisas aí sobre liderança, sobre liderar sem ter todas as respostas, é ninguém menos do que o Washington Alves, esse cara aí que está traçando uma carreira brilhante, uma carreira financeira, uma carreira com bastante conquistas e com um horizonte enorme aí. Eu acho que nada melhor do que você mesmo para falar sobre essa trajetória, Washington. Fala um pouquinho aí para o pessoal que vai nos assistir. Quem é o Washington, que não só eu vejo, né? Que todos os outros possam ver e conhecer um pouco melhor. Boa noite, Samuca. 3 boa noites, né? Boa noite para quem já assistiu, boa noite para quem tá assistindo e para quem vai nos assistir ainda, né? É uma satisfação receber esse convite teu. Fiquei muito feliz quando chegou o convite, porque acho que a admiração é mútua, né? E é sempre bom estar conversando com não só um amigo, mas um parceiro de negócio, um parceiro aí de caminhada no mercado financeiro. E tenho certeza que vai ser muito bom esse bate-papo e que o pessoal vai gostar bastante aí do teu conteúdo, que eu já sou fã, já acompanho, já tô lá na rede social, semanalmente acompanhando o Desce do Muro. E eu mesmo te falei que tinha tudo para virar um podcast, então é uma honra estar aqui nessa primeira edição. Que legal, cara. E tá preparado para algumas perguntas aí, algumas perguntas que a gente nem sabe a resposta, né? Afinal, o tema é liderar sem saber todas as respostas, né? Exatamente. Eu acho que estamos num tempo que todo mundo quer dar respostas e quer dizer o que ser feito, né? E cada vez mais fica claro que não existem todas as respostas. A gente precisa construir algumas coisas e aprender no meio do caminho, sempre desfrutando. Então, vamos bater esse papo e ver se a gente encontra algumas respostas junto. Legal. Qual que é a sua expectativa aí para essa conversa, cara? Sair daqui com insights, sair daqui com o quê? Samuca, todas as vezes que eu conversei com você, não foram conversas que eu saí com as respostas prontas ou com as respostas que eu esperava. Então, assim como o teu conteúdo ele foge do óbvio ali na rede social, tenho certeza que as tuas perguntas vão fugir do óbvio também. E tenho certeza que vai ser um bate-papo animado, como sempre, com a energia lá em cima, que tem que ser. Sempre. E, enfim, que a gente possa sair um pouquinho fora da caixa e principalmente descer do muro. É isso, sempre descendo do muro, né? Com pegadinha ou sem pegadinha e sem o menor compromisso em ter respostas pré-fabricadas que não condizem com o que a gente vive, né? Que é vida real, é todo mundo que tá em campo, na prática, acertando, errando, mas, obviamente, sem se despir aí de julgamentos, não é isso? É isso mesmo. Então, a primeira pergunta que eu quero te fazer aqui, cara, é já uma bomba, hein? Uma bomba pra você, cara. Me conta qual foi a primeira vez, se ela já aconteceu, que você se sentiu exposto liderando o seu time, cara. Samuel, se você me permite, até você tinha feito na primeira pergunta, para responder essa pergunta eu preciso falar um pouquinho da minha trajetória de forma bem breve. Não é voltar lá na maternidade, lá no primário, né? Mas eu acho que falar um pouquinho da minha trajetória profissional explica um pouquinho dessa resposta. Eu sempre quis trabalhar no mercado financeiro, mas ele sempre dividiu meu coração com uma outra coisa que eu gosto muito, que é o esporte. Então, lá quando eu fui fazer vestibular, não tanto tempo atrás, né? Senão a gente vai entregar a idade aí demais. E você é formado em quê, Washington? Fala pra gente, Sou formado em Direito, mas quando eu fui fazer vestibular,
eu fiquei em dúvida entre direito e educação física. Então, o meu coração falava educação física e a minha cabeça e o meu pai falavam pro direito. Então, fiquei muito nessa dúvida e por uma escolha estritamente estratégica, eu fui ali para a área do direito. Não me arrependo, apesar de nunca ter trabalhado na área, porque eu acredito que é uma formação que nos ajuda em muita coisa do dia a dia. Acredito que a base do direito deveria ter no ensino médio. Quem sabe um dia a gente chegue lá no Brasil, né? Pelo menos com o ensino constitucional. Só que no meio da faculdade, logo no começo da faculdade, eu me interessei pela área financeira, comecei a fazer estágio em um banco multinacional aqui no Brasil e segui na carreira bancária por 7 anos. Com 5 anos e meio de banco, eu tinha ali por volta de 23 anos, eu fui convidado para uma posição de liderança na organização que eu trabalhava. E eu fui liderar e eu trabalhava numa agência que tinha mais ou menos 40 pessoas e eu era o segundo mais jovem e o segundo na hierarquia dessa agência. Então, para mim era um desafio o que eu preciso fazer para ser respeitado por pessoas mais velhas do que eu e também por pessoas mais experientes da empresa do que eu. E fui aprendendo ao longo do processo. Não me identificava com o CLT na época e nem com a forma que a organização trabalhava. Então, na época, eu pedi demissão, sem rescisão, sem nada, contra parecer de família, contra parecer de muita gente que achou que eu era louco de estar largando o CLT naquele momento, ainda mais sem rescisão, e fui empreender. Então, comecei a empreender, fiquei ali 2 anos empreendendo praticamente carreira solo, e aí vim para a posição que eu estou hoje, como líder comercial, empreendendo também. E foi nessa posição que eu estou hoje que eu me senti desafiado, Desafiado a gente é todo dia, né? Mas me senti exposto pela primeira vez. A minha liderança, Samuca, ela sempre foi uma liderança muito pautada pela proximidade, por um bom relacionamento e por um bom clima. Eu diria até que a minha fortaleza enquanto líder, enquanto gestor, é o clima, é um bom ambiente e isso vai, né, de encontro com resultados. Só que a partir do momento que eu comecei com primeiro uma pessoa, 2, 3, 4... Quando eu passei ali de 5 pessoas no meu time, é difícil você ser próximo e você ter aquela relação quase que de amizade com mais de 5 pessoas. Escala é um desafio enorme, né? É um desafio e, assim, liderança que não é próxima, ela já existe muito no mercado, né? Aquela liderança que é muito demagoga, que fala que vai estar próximo, que vai estar junto e acaba não estando. Uhum. E aí eu me vi recebendo feedback das primeiras pessoas que eu contratei, daquelas que estavam comigo lá no começo da minha trajetória. Washington, você não tá tão próximo. Washington, você sempre foi um cara parceiro. Agora você tá mais seco conosco porque você tá dando mais atenção pro pessoal que é novo. Claro, o pessoal que é novo tem menos conhecimento, menos experiência, eu tenho que estar mais próximo. Mas e os combinados que eu tinha feito com o pessoal lá do começo? Que eu não ia largar a mão deles. Então foi a primeira vez que eu me senti exposto. Não foi a única, confesso. Mas foi muito nesse sentido. Eu receber do meu time que a minha fortaleza estava sendo um gap meu, porque eu queria dar escala no meu negócio, era o meu objetivo desde o começo. E como conciliar isso? Foi nessa situação que veio essa exposição. Entendi. E como é que você se sentiu, cara, com essa exposição? Como é que você enxerga isso? Olha, Samuca, eu me senti desafiado. Uhum. E eu enxergo muito como uma oportunidade de crescimento. Legal. Toda vez que a gente erra, eu acho que são oportunidades de crescimento e oportunidades de melhoria. Uhum. E eu tinha 2 escolhas. Ou eu abria a mão da escala, que era o meu objetivo desde o começo, e voltava, não, eu vou ficar aqui na média com uma equipe pequena e cumprindo o que eu tinha combinado desde o começo. Ou eu aprendia como gerar expectativa, né? Dar conta da expectativa, da emoção das pessoas, para poder ampliar, para poder crescer, sem abrir mão do que eu tinha combinado. Então, foi um momento que eu tive até que refazer alguns combinados. Tendo a humildade de falar, eu sei que eu te prometi isso no começo, mas efetivamente foi a minha primeira liderança nesse modelo. Então, eu tô aprendendo também. É o que eu sempre falo, inclusive, quando eu tô em grupo com outras equipes, com os meus pares. Eu me tornei líder com 28 anos e praticamente você tem nenhuma experiência com liderança na vida. Acho que é normal passar por um processo de aprendizado. E eu comentar isso pro meu time, mostrar pro meu time que eu estava disposto a aprender, me fez ganhar muito respeito deles. Porque, o meu líder, ele erra,
e ele admite que ele pode errar e que ele pode melhorar. Acho que a gente não consegue melhorar sem reconhecer os nossos erros e os nossos pontos de melhoria. Perfeito, ótimo ponto, cara. Até porque não existe super-herói, não existe ninguém que sabe todas as respostas e ninguém que em algum momento vai se sentir ou estar exposto, né? E às vezes a gente vai criando monstros e mitos de esperar que o líder tenha todas as respostas, né? Por que você acha que isso acontece, cara? Putz, a admiração não tem a ver com perfeccionismo, né? Assim, todos os profissionais que eu admiro, eu sei exatamente e sinto os defeitos e as vulnerabilidades deles. E é exatamente por isso que eu os admiro, porque eles vencem elas e eles se comportam bem nelas. Por que você acha que ainda tem esse mito aí de enxergar a liderança como perfeccionismo, como um super-herói e que o cara tem que ter todas as respostas? Samuca, eu vou fazer um comparativo muito com ídolos. Eu acho que, seja quem gosta mais de música, ou de artista, ou dos influencers hoje, o ser humano ele sempre busca ídolos, né? Ele sempre busca personalidades para seguir e que tem que ser modelos de vida para eles. Provavelmente você já assistiu a série do Michael Jordan, o Last Dance. Maravilhosa. Eu assisti 3 vezes. Eu já assisti 3 vezes. Brigam comigo e falam, acho que você tá assistindo Last Dance de novo. É o meu programa de domingo à noite, porque eu acho que nunca é demais. Enfim. Eu tenho problema com repetição. Acho que a minha esposa vai assistir esse podcast. Esperamos, né? E eu tenho problema de repetição também, cara. Bom saber que não só sou eu. Amor, pelo amor de Deus, tá aqui, ó. Esses problemas estão espalhados casas afora aí, tá? E assim, cada vez que a gente assiste uma coisa, tem uma perspectiva diferente, né? Então, acho que faz parte da repetição e sempre você vai conseguir ter um olhar até mais refinado. Mas falando um pouquinho sobre essa questão de esperar uma liderança perfeita ou esperar que o líder seja um modelo de algo perfeito. Na série do Michael Jordan, vai mostrando ali um pouquinho da trajetória dele e chega num momento crucial que ele é exposto por uma reportagem que mostra como ele era no vestiário. Que ele era um cara que às vezes cobrava de uma maneira um pouquinho mais efusiva, que falava palavrão, que ele tinha pequenos, não vou dizer vícios, mas pequenas manias, pequenos deslizes na vida pessoal, principalmente ali relacionado a jogo, tudo relacionado à competição. Como ele era um cara muito competitivo, ele era viciado em competir. E isso expôs ele, trouxe uma imagem de, poxa, o Jordan era aquele cara do Be Like Mike, aquele cara da perfeição, que ganhava tudo, que as pessoas queriam ser igual a ele, mas ele tinha defeito como as outras pessoas. E aí ele faz um desabafo na série que assim, eu sempre quis ganhar. Eu sempre quis ser o melhor. Eu sempre quis ser o campeão. Em nenhum momento eu me propus a ser um modelo de homem ou um modelo de caráter. As pessoas esperaram isso de mim porque elas quiseram. Então vou trazer um comparativo para a minha atividade atual. Claro que nós queremos inspirar pessoas e crescer junto com as pessoas que querem crescer conosco. Agora, pensando na parte profissional, o papel do líder, ele não tá a ensinar o cara a ser um bom pai, não tá a ensinar a sua parceira de negócio a ser uma boa esposa, uma boa mãe. Ele tá ali para ensinar o trabalho, para ensinar a disciplina do trabalho, para ensinar como fazer aquilo. E muitas vezes, quando ele acaba expondo alguma vulnerabilidade, muitas vezes ele não vai expor essa vulnerabilidade por medo de perder um pouquinho da admiração, por ego também. Se eu expor que eu não sei essa resposta, se eu expor que eu preciso aprender isso aqui que me foi questionado, ou que eu não sei lidar com essa situação, como que o meu time vai reagir? Então, acredito que o ser humano hoje, ele fica procurando modelos de perfeição. Se você entrar na rede social, vai ter só lá vitória, comemoração. Raramente a gente vai encontrar troféu. Dificilmente a pessoa vai postar, fiquei em último em tal competição no meu trabalho. E tô aqui. Ou assim, fui participar de uma corrida e tive que desistir no meio e tô postando isso aqui. Então a gente projeta muito o que nós queremos para nossa vida no outro. E quando o outro não atende essa expectativa, a gente acaba se decepcionando. Pontaço, cara. Tem muita gente que... Pontaço, porque você tava falando de Michael Jordan aí, eu já tô associando com basquete aqui, né? Então, para mim, uma cesta de 3 pontos que você acabou de fazer aí com essa ideia, e eu concordo plenamente, né? As pessoas vão criando, talvez por motivos de ego, talvez por outros tipos de motivo, mostrar um perfeccionismo, ou até em busca de um perfeccionismo, eles vão criando personagens de si próprio
E muitas vezes tentam liderar pela pose. E eu sempre me questiono, cara, essa pose aguenta até quando? Até quando e a que custo a pessoa vai manter essa pose? É engraçado, né, cara? E se a gente quer ter longevidade num negócio, ou num modelo de trabalho, ou no mercado, até que ponto construir um personagem vai nos trazer longevidade naquilo? E a gente acaba entrando no que acontece muito hoje, de que as pessoas não conseguem repetir ou permanecer numa atividade, ou numa empresa, ou num trabalho por muito tempo. E vira essa loucura que tá hoje de eu não consigo parar em lugar nenhum. Exato, cara. E tem uma frase, é meme, né? Não sei se é meme ou se é frase, mas é uma coisa que é repetido aí frequentemente, né? As pessoas podem mentir, mas a energia delas não, né? Então você pode enganar uma pessoa, você pode enganar um grupo de pessoas, mas você não consegue enganar todo mundo o tempo todo, né? Exatamente. E por tanto tempo. Então é complicado, é bem difícil. E até na contramão disso, porque eu acho que a gente tem ideias um pouco de contramão sobre o que a gente vê aí nesse mundo business aí nosso, né? Eu valorizo muito um tema que é a gente não só ter uma mentalidade, mas a gente ter uma postura de aprendiz, né? A gente sempre saber que não sabe nada. E quando a gente entender que a gente sabe tudo, vamos voltar 3 casas e imaginar que tudo é relativo. Então, se você sabe tudo, pode ser pelo ângulo que eu vejo. Então, para mim, a postura de aprendiz, a mentalidade de aprendiz é um tema que eu, particularmente, eu acho fantástico. Isso está muito presente também no seu dia a dia, nas conversas que nós temos, com as trocas que a gente tem e com vários momentos e situações que a gente passa junto. E aí, cara, o que eu queria saber, né? Porque conversa muito com o tema de não personagem e liderança real, né? Ser humano para ser humano. Você já aprendeu a falar não sei para as pessoas da sua equipe? Tipo, não, cara, eu não sei essa resposta. Vou te falar que eu não sabia isso no começo e não vou te dizer que eu sei falar isso 100% hoje em dia. É um processo de aprendizado, é um processo de construção. Porque o grande medo que eu sempre tive eu sou jovem, eu exerço um papel de liderança que não é de profissionais CLT. Se eu demonstrar fragilidades, como será que o meu time vai reagir com isso? Será que ele vai perder a confiança em mim? Será que o meu time vai deixar de me admirar? Eu sempre senti que eu precisava ser admirado para ter o respeito da minha equipe. Então, eu ficava muito naquela, bem no início da minha atividade, que às vezes é melhor dar uma enroladinha do que falar que eu não sei. Só que a enroladinha, ela sempre vai ter consequência, né? Sempre. A conta sempre chega, não adianta. Com juros, hein? Com juros. E assim... E não tem empréstimo com FGTS garantido pra nós, né? E assim, a taxa de juros não tá baixa. Não tá legal, também, né? Não o tá cheque legal. especial, ele tá pesado. Não vamos falar de política, hein, gente? Esse podcast não é pra falar de política, pelo amor de Deus. Mas, enfim, a ideia é que, assim, eu fui aprendendo isso, eu tô aprendendo isso, a cada vez mais falar pro meu time, ó, eu não sei, mas eu posso buscar uma resposta para isso. Ou melhor, vamos buscar uma resposta para isso juntos e vamos aprender e crescer juntos. Eu escutei uma frase ontem, até uma parceira de negócios minha que me ligou, e ela me deu um parabéns atrasado do meu aniversário, que foi agora começo desse mês. E ela falou, ó, então você vai ser pai agora? Meu filho tá para nascer agora em maio. E você vai ser pai, você vai ver que vai mudar a tua vida. E falando de paternidade, você acredita que você vai ensinar muito pro teu filho, mas na verdade você vai muito mais aprender com ele do que ensinar alguma coisa. Então, se você me perguntar hoje, né, trazendo até para essa parte familiar, Washington, você sabe ser pai? Não sei. Nunca fui. Não tenho como saber. Eu sei o que o meu pai fez e sou muito grato e sou muito feliz e aprendi muita coisa com ele. Tem alguns bons exemplos, você é um deles, inclusive. Obrigado. Mas eu não sei ser pai, porque eu não vivi isso na prática. Como que eu vou dizer que eu sei fazer uma coisa que eu não vivi na prática? Eu sei a teoria. A gente tenta se preparar. Mas dizer que eu sei ser pai, eu vou aprender durante o processo. E quando ele tiver 5, 6, 7, 8 anos no meu filho, eu também não vou saber. Eu vou estar aprendendo, porque eu não vou saber lidar com uma situação de quando ele tiver 15, 16, 18 anos. Talvez quando ele tiver 15, 16, 18, eu também não saiba lidar com uma situação de quando ele tiver 30 e vir expor um problema pessoal para mim.
Então, eu acho que aceitar que nós estamos num constante aprendizado de trabalho, vida, relações familiares, é o primeiro passo pra gente evoluir. Eu nunca esqueço, tava na 5ª série na escola, tinha um quadrinho, um muralzinho no fundo da sala e tinha uma frasezinha grudadinha enfim, com alfinetinho ali e tudo mais. O verdadeiro sábio é o eterno aprendiz. E eu sempre levo isso pra vida. Quando eu falo isso, o pessoal fala, que frase bonita. Pô, eu vi na escola quando eu tinha 10 anos. Então, levo isso pra vida porque nunca nós vamos saber tudo, ou tudo que a gente acha que já sabe, alguém sabe mais. É isso. É isso. Concordo plenamente. E é um tema polêmico, cara. E eu acho que é um tema provocativo. Polêmico não, é um tema provocativo. Porque é uma linha muito tênue. E eu não sei qual é o limite. Queria saber se você tenta tangibilizar isso, né? Qual é o limite entre você mostrar sua vulnerabilidade, muitas vezes emocional, técnica ou cognitiva, às vezes, né? Você mostrar essa vulnerabilidade e, ao mesmo tempo, você perder a sua autoridade. É uma linha muito tênue, muito tênue. E você vive cheio de monstros internos, né? Então, você falou algumas vezes aqui sobre o quão você ser precoce no seu idade, né? Idade, um número, né? Não idade mental e nem de atitude. É algo que te moveu, né? É algo que te deixava... foi um monstro que foi criando, né? Você tem esse limite, cara? Você tangibiliza isso? Você enxerga isso? Você tem algum tema sobre isso? Olha, Samuca, eu acho que o melhor caminho pra entrar nessa linha tênue é nunca parar de buscar conhecimento. Porque a partir do momento que eu me aperfeiçoar cada vez mais para o que estão me perguntando, para o que é a minha área de atuação, menos vezes serão necessárias eu ter que falar, não sei, e vou ter que buscar uma resposta. Então, assim, acho que o melhor caminho para isso é qualificação. Porque a partir do momento que eu saiba mais respostas ou que eu me prepare mais, seja em temas subjetivos de liderança, seja em temas técnicos, eu vou ter mais autoridade. Se eu for o cara conhecido só por norma técnica, eu não vou ser um líder, eu vou ser um especialista. Especialista não tem obrigação de liderar ninguém. Se eu for, vamos parafrasear com o futebol, né? O papaizão do vestiário, aquele cara que só... Papai Joel, né? Papai Joel, o Renato Gaúcho, um abraço pro Renato Gaúcho. Mas enfim... Se chegar nele, ô Renatão... Um abraço, Renato. Sou seu fã, não tô te criticando, tá? Mas vamos falar do Renato. O Renato, no começo da carreira, ele era um cara que ele era conhecido por liderar só no vamos lá, tamo junto e vou ganhar o vestiário. Quando ele se aperfeiçoou tecnicamente, ele começou a ganhar, e aí ele não saiu da essência dele, que é ser ali o bonachão, o bom vivan, mas ele é muito respeitado porque ele tem resultado. E desculpa, não tem como ter resultado com longevidade só com vamos lá, com tamo junto, com me abraça. Tem que ter técnico e tem que ter a parte de gestão pessoal também. Então, respondendo a tua pergunta, melhor caminho para isso que eu vejo, pelo menos hoje, é me qualificar, porque quanto mais qualificado eu for, mais conhecimento eu tiver, menos vezes eu não vou saber dar uma resposta e eu vou sempre estar transmitindo autoridade. Também ter a humildade de não sei uma resposta, deixar isso claro pro meu time e buscar essa resposta, porque não adianta falar que não sabe não buscar ela, né? Perfeito. Utilizar isso como uma oportunidade de crescimento e mostrar que eu também tenho vulnerabilidades. Legal, ótimo, cara. Vamos fazer uma rapidinha descendo do muro aqui? Bora. Mas tem que descer do muro, tá? Tá bom. Não é explicar, não. É descer do muro. Ou é lá ou é cá. Não é enrolar. Não é enrolar, não é colocar aqui técnica de venda, é descer do muro. Não é o centrão. Não é o centrão. Não é o é. centrão. Boa analogia. Sem centrão aqui. É pra descer do muro. Tá preparado? Vamos lá. Show de bola. Líder inseguro. Inspira ou atrapalha? Atrapalha. Atrapalha bastante. Até porque muitas vezes a insegurança nos faz querer inflar muito o ego e aí eu vou me fechar para oportunidades de melhoria. Beleza. Admitir que errou. É força ou é fraqueza? Força. Jogar a sujeira para baixo do tapete
sempre vai dar mais trabalho e vai causar mais efeitos do que erguer o tapete ali, limpar na hora e resolver o problema. E dar poder pro time. Dar poder, empoderar seu time ao máximo. É ceder controle ou mostrar confiança neles? Samuca, eu acredito que um time campeão, se ele se acostumar com a vitória do mesmo jeito todo ano, uma hora ele vai parar de ganhar. Então, eu aprendi com você, inclusive, que no trabalho nós temos que ter 3 vertentes para ficar bem, para estar satisfeito. Primeira, remuneração. Eu acho que dinheiro ele serve muito para começar a relação, né? É igual a aparência física. Segunda questão é a questão de reconhecimento. A gente tem que se sentir reconhecido. E aí cada um tem a sua forma de se sentir reconhecido. Seja mais dinheiro, seja festa, seja troféu, enfim, eu gosto de tudo isso. E a terceira questão é a visão de futuro. Se eu sentir que eu tô sendo um cara importante pro time, que eu sou referência, que eu tenho resultado, e o meu líder, ele não me dá poder, ele não me dá funções porque ele quer ser sempre o centro das atenções, ou porque ele tem uma insegurança que me dá poder, vai tirar o poder dele, eu não vou ter visão de futuro. E aí eu vou procurar um lugar aonde eu tenha mais poder e mais influência. Legal. Boa. Não ficou omisso, hein? Não ficou no meio. Não dá, né? Não deu pra ficar na coluna do meio. Se ficasse, a gente chutava aqui, hein? Hashtag desce do muro, né? Hashtag desce do muro. Nós precisamos de gente descendo do muro, né? É isso. E descer do muro, muitas vezes, cara, faz você tomar decisões e ter posicionamentos duros. Sim. Antidemocráticos. Antipopulares. Né? E eu vejo, cara, muitos e muitos líderes tentando ser vendedores de sorvete. Sabe o que o cara tentar ser vendedor de sorvete? Não sei. Porra, todo mundo gosta de um vendedor de sorvete, né, cara? Ainda mais na praia, imagina. Tá na praia, tá passando um vendedor de sorvete. É um apitinho, fala, né? Um apitinho. Oh, eu amo, todo mundo ama um vendedor de sorvete, né? Então eu vejo muitas vezes o líder tentando fazer o papel de um vendedor de sorvete, cara. Ser agradado, ser cortejado, buscar a aprovação de todos. E esse é um caminho que não vai te levar a lugar nenhum. Né? Porque a democracia dentro de uma equipe e decisões só populares, você não está liderando. Né? Imagina uma pessoa que quer emagrecer e liga para você numa segunda-feira. Putz, hoje eu tive um dia estressante. Eu vou pedir um hambúrguer. E aí você fala, pô, claro! Você merece. Você merece. O dia a dia tá muito estressante também. Pô, o meu também foi estressante pra caramba. Pô, come aí o seu hambúrguer. Isso não é liderar, cara. Isso não é você conduzir uma pessoa pra uma ação que ela mesmo quer. Né? Até porque na teoria todo mundo sabe o que tem que fazer, né? Na teoria, todo mundo sabe. A teoria é impressionante. A teoria você sabe que comer salada emagrece, que o déficit calórico é alto. A gente é quase um nutrólogo aqui, né? Com todo respeito a eles, porque admiro muito a profissão, inclusive. Sou fã. Um beijo pra minha Nutri. Pelo amor de Deus, que tá puxando minha orelha aí, nós vamos voltar forte, acredite, hein? Inclusive, esse suco verde que você tá tomando aí, indicado por ela, né? É isso. Vamos voltar forte, Pri. Atenção. Mas voltando aí pro tema de liderança democrática, Wash, eu vejo isso acontecer com muita frequência, cara. E eu queria entender, você falando e a gente conversando sobre isso, sobre como é que esse assunto te pega. Por quê? Você sempre pontua, e trouxe aqui no nosso podcast, sobre o quão você preza pelo bom clima da sua equipe. E é notório, né? É notório, pessoas que se gostam, pessoas que se dão bem. E eu tenho certeza que algumas decisões são tomadas em grupo, né? E eu queria saber se essas decisões que vocês tomaram em grupo, se você tem algum caso para trazer aqui que deram certo. Ou que deu errado, né? Ou que deu errado, cara. Assim, porque vocês entenderam. Você entendeu que, cara, eu tentei tomar uma decisão para todos. Foi contra o que você achava, o que você sentia. Mas era a decisão de todos e a decisão deu errado, cara. E aí você cedeu para aquela aprovação temporária de todos e deu no caminho que você imaginava. Já teve isso com você, cara? Já teve, eu vou te dar 2 exemplos. Primeiro exemplo, o meu time ele gosta muito de confraternização.
Confraternização, aí pode ser sair pra almoçar, pode ser um happy hour, pode ser uma festa com música ao vivo. Meu time gosta muito disso, inclusive mandar um abraço pra todos eles e falar que vamos seguir construindo um primeiro semestre legal que vai ter muita confraternização. Mas enfim, cobrança ao vivo, né? Cobrança ao vivo. É isso. Sempre na parceria. E se eles chegaram até aqui é porque eles estão no assunto. Exato, exatamente. Mas enfim, nós tivemos um resultado bem legal em um momento no ano passado, em 2024. E eu propus que, para comemorar isso, a gente fosse fazer um almoço juntos quando desse um ano de equipe. Então a equipe formalmente nasceu em outubro de 23. No finalzinho de outubro a gente fazia um almoço de comemoração, até para comemorar uma meta de setembro. Beleza. Sexta de manhã, normalmente todo mundo se reúne presencial. Então aproveitei para fazer esse almoço na sexta, ali meio-dia. E aí eu tive a brilhante ideia de falar, ó, eu prezo pelo bom clima, eu vou dar algumas opções e vou deixar eles escolherem o lugar do almoço. Então vai ser uma churrascaria, um restaurante japonês, um restaurante de massas, enfim, dei ali algumas opções. O que aconteceu? Eles começaram a discutir entre si. Ah, porque esse é melhor, porque esse é melhor, porque eu quero churrascaria, mas eu não como carne, mas eu sou vegano, mas eu sou italiano e quero comer massa. E fechou o pau ali, com perdão da palavra. O clima ficou ruim no momento que era para ser um momento de descontração, de comemoração. Então, a gente foi pro lugar que a maioria votou e muitos foram de nariz torcido. Por quê? Se tivesse sido algo desde o começo certo, hoje nós vamos em tal lugar, beleza. Bora. Eu não preciso ir toda vez no mesmo lugar. Eu posso alternar, até porque eu tenho uma equipe grande e, enfim, as preferências elas vão mudar. Sejam elas políticas, sejam elas de comida, sejam elas de time de futebol. Então, é claro que eu acho que o melhor caminho para isso é eu conhecer o meu time. Se ninguém do meu time gostar de comida japonesa, eu preciso saber disso e nunca vou comemorar num restaurante de sushi. Mas muitas vezes eu vou ter que desagradar pessoas e eu sou pago para tomar decisão. O que eu vejo que muitos líderes eles acabam analisando hoje é que eles são pagos ou para ficar motivando, ou para ficar treinando, ou para fazer o trabalho dos seus liderados. Não, a gente é pago para tomar decisão. Se todo mundo pudesse tomar decisão em conjunto, votar e chegar num consenso, não precisava ter líder. Muitas vezes o líder ele vai ter que fazer algo que desagrada os seus liderados. Vamos pensar num governante. Se a gente pudesse escolher, a população, acho que ninguém pagaria nenhum imposto. Mas aí o governo não teria dinheiro para nada. Não precisava ser tanto imposto assim também, né? Podia chegar no equilíbrio, né? Enfim. Mas eu acho que, às vezes, o papel do líder é justamente tomar a decisão mesmo que ela desagrade a maioria, porque ele tá lá, normalmente ele já passou por aquele processo e ele vai saber o que é melhor pro time. Tomou a decisão, errou? Humildade de dizer que errou e vamos começar a fazer de novo. E o que não vai faltar é gente para te julgar com decisões, né, cara? E tomar decisão em condições normais de temperatura e pressão é uma coisa. Tomar decisão com pressão tem outro tom, né? É outra coisa, outra coisa. E até, dando o segundo exemplo que eu tinha comentado contigo, nós fazemos um treinamento semanal da nossa equipe. Então, sejam temas do nosso cotidiano, sejam temas técnicos, sejam temas motivacionais, enfim. A gente sempre faz um treinamento semanal. E, em determinada época, uma ala do time, que é uma ala muito querida, mas é a ala mais animada do time, falou, Washington, vamos começar a fazer esse treinamento. Era 8h30 da manhã. Vamos começar a fazer às 10? Concedi. Vamos começar a fazer 10h30? Concedi. Aí tem aqueles 5 minutinhos de atraso, né? Que toca a sua música lá na sua reunião normalmente, tem uns 5 minutinhos de atraso. Ou seja, quando era 10h30, começava 10h35. Até pegar no tranco, 10h40, nisso acabava meio-dia. Eu tirava meio período de horário comercial de um time comercial. Por quê? Pelo pessoal que não queria acordar tão cedo. E fui fazendo concessões. Próxima concessão. Washington, tá pesado o treinamento semanal? Vamos mudar ele para quinzenal? Bora, se tá atrapalhando vocês aí o semanal, vamos fazer. E chegou um momento que acabou o treinamento.
que ficou um período sem treinamento, porque daí era quinzenal, aí numa quinzena tinha isso, numa quinzena tinha aquilo, na outra era feriado, a gente tem pouco feriado no Brasil, né? Ainda mais em quinta-feira. E isso foi acontecendo, foi rolando. E aí chegou um momento que o próprio time, a ala que mais, vamos dizer assim, ortodoxa do time, falou: Washington, a gente precisa de treinamento. Cadê o treinamento semanal? Bora, vamos. E claro que a ala do pandeiro reclamou no momento do treinamento semanal retornar. Mas hoje o time inteiro gosta desse treinamento, pede por esse treinamento e fica na expectativa pelo da próxima semana. E foi uma decisão que eu tive que tomar mesmo, desagradando alguns. E a partir do momento que você vai fazendo concessões, isso sim tira autoridade. Legal, legal. Até se tornar um ritual, né, cara? Você tem rituais lá que vocês fazem internamente? Além dos que a gente já faz coletivamente aí, você tem alguns rituais que você... Alguns temas que você não abre mão? Então, a gente tem... Toda segunda-feira a gente faz uma dança. Não tem ainda, pelo menos, e não tá no projeto fazer uma dança, um grito, nada assim. Mas até acho legal e tem que ser o que tiver a cara do time, né? Mas o ritual, Samuca, eu vou dizer assim, o primeiro ritual, nosso trabalho é híbrido. Ele não é 100% presencial, porque é muito difícil emplacar algo 100% presencial pós-pandemia. Cara, foi transformador, né, a pandemia. Foi, pro bem e pro mal, né? Foi um grande ponto de inflexão, não só no nosso mercado, mas eu acho que para todas as formas de se relacionar profissionalmente, né? Claro que tem ônus e bônus, né? Se não fosse a pandemia, provavelmente eu não te conheceria, não trabalharia com você. Mas, ao mesmo tempo, se eu fosse 100% adepto do online, não teríamos uma relação de parceria que nós temos hoje. Eu não iria para São Paulo, você não ia estar aqui em Curitiba, enfim. Mas, enfim, essa transformação que a pandemia gerou a necessidade de um trabalho híbrido, principalmente no nosso modelo de negócio. Eu vou liderar um PJ, alguém comercial, e obrigar a estar todo dia pagando estacionamento, gastando gasolina e tudo mais. Na primeira oportunidade que a pessoa tiver que reclamar, ela vai reclamar disso. É uma liderança por influência, né, cara? Exatamente. Mas, assim, eu não acredito em construção de cultura para times comerciais. Pode ser que para outras áreas até role. Para uma tecnologia da informação, uma área, enfim. Mas para comercial, eu não acredito em construção de cultura e longevidade sem o trabalho presencial. Principalmente se eu quero ter um resultado top. Não vou nem falar de alta performance. Um resultado top. Então, nossos rituais, né? Segunda e sexta-feira é presencial. Estou na cidade, estou no presencial. Normalmente, na sexta-feira, a gente faz uma gracinha ali, né? Faz ali uma ação para motivar a galera, um motivador e tudo mais, seja para venda, seja para agendamento de reunião, enfim. Agora, a pessoa tá na cidade. Ela não foi presencial na sexta-feira, ela não vai participar dessa campanha. Isso aí é básico para mim. Washington, mas pô, aconteceu tal coisa, eu não vou poder. Beleza, a gente vai ter aqui daqui 15 dias, você participa sem problema nenhum. O treinamento semanal, isso também é uma rotina, um ritual nosso do time. E tem duas práticas que eu aprendi com um colega meu, um par meu. Até mandar um abraço para ele, o Rodrigo Pim, que é um parceiro de negócio nosso também. E que eu coloquei no meu time e isso foi transformador no meu time. Primeira coisa, a partir do momento que alguém começou a reclamar, o próprio time tem que corrigir isso. Então, ambiente de escritório, ambiente de negócio, não é ambiente de reclamação e de lamentação. Porque é uma onda, né? É aquela ola, sabe aquela ola do estádio? Um começou a reclamar, daqui a pouco o outro começa... A gente sempre tem do que reclamar, né? Cara, e não adianta, velho. Não tem esse papo. Eu não conheço nenhum ser humano que fala minha mente é blindada e de fato é. Não adianta, cara. É física, é energia. Ou você contagia ou você contamina. Ponto. Não tem conversa, não tem negociação. É ciência exata. É isso. E a outra questão é aquela que é a seguinte. Vou trazer um exemplo de culinária. Feijão da minha avó, minha falecida avó, saudosa, um abraço pra ela. Era um feijão sensacional. A minha mãe faz um feijão maravilhoso também. E
os dois eram completamente diferentes. Cada um tem seu tempero, tem seu jeito de fazer o negócio. Então, o outro ritual, outro mantra que nós temos no time é só dê conselho, só dê opinião, principalmente, para um parceiro de negócio, para um parceiro, se ele pedir a sua opinião. Porque muitas vezes você acredita que tá ajudando, mas tá atrapalhando e tá quebrando uma relação boa de ambiente de trabalho. Exato. Eu não vou falar o que eu pensei aqui sobre opinião, porque fere aí os termos de não fazer um podcast sem palavrão. O YouTube, né? Ele vai tirar a gente do ar, Ele será? vai tirar do ar o que eu acho sobre opinião que é dada sem o pedido. Se o conselho fosse bom, vendia, né? Vendia, enfim. Podemos ficar por essa aí, nessa, né? Vamos ficar nessa. Boa. Se conselho, ao invés de me dar um conselho, me mande um Pix. Opa, isso né? é sempre bom. Essa é maravilhosa. Eu adoro aquela frase lá, né, sobre o crédito. O crédito pertence a quem tá na arena, né? Exatamente. Não é de quem tá na arquibancada julgando e falando aonde que o cara tropeçou ou como ele faria diferente ou não, né? Então, pra mim, é um mantra que eu carrego, isso é muito forte pra mim. Tá lá, né, no nosso escritório, tem um grande mantra lá com os nossos mandamentos no nosso escritório da agência, tá lá escrito, salvo e gravado pra qualquer dia passar lá e ler, né? Eu nunca vi águia copiando o estilo de voar de bem-te-vi. Então, acredito que a gente tem que olhar para onde a gente quer estar e não... E tem que escutar, principalmente, pessoas que estão fazendo o que a gente quer fazer. O problema é a gente acabar escutando conselho de alguém que não deu certo no que a gente tá fazendo. Ah, mas eu não... Amigão, se você quer dar certo nesse negócio, conversa com quem está dando certo, com quem deu certo, não com quem deu errado. Ah, mas eu vou escutar quem deu errado pra saber onde errou, pra saber por que errou. Você já tá aceitando tua derrota? Pô, então nem começasse, né? Exato. É isso, cara. É impressionante, né? E aí eu tenho um outro ponto ainda sobre democracia, sobre líder democrático e sobre ouvir, falar. Eu vejo que muitos líderes hoje escutam para contra-argumentar e ter razão, né? Eles não contra-argumentam para construir uma relação, ele contra-argumenta para ter razão, como se a razão fosse florescer uma relação. Cara, a razão é um pilar da discussão. Você pode ter razão, só que se você ferir a pessoa, você perdeu a relação. E aí? Né? E sem romantismo de quer ser feliz ou ter razão. Dá pra ter os dois, né? Uhum. Dá pra ter os dois, Dá. né? E aí eu queria saber de você, cara, se você, obviamente, já deve ter comunicado alguma decisão difícil aí pro seu time, né? Seja um afastamento, seja alguma decisão que impactasse de uma forma um pouco mais difícil os envolvidos. Como você fez isso sem parecer autoritário, cara? É difícil, hein? Essa é, talvez, acho que a mais difícil de hoje, viu, Samuca? Porque, assim, ainda trazendo isso pro meu estilo, né? Meu estilo é muito aquela liderança, né? Eu diria que, mais uma vez, fazendo um comparativo com o futebol, aparentemente eu gosto um pouco, né? Eu sou muito mais parecido com... Vamos colocar dois técnicos aí que estão em alta e que tiveram uma rivalidade legal. Sou muito mais parecido com o Klopp, que é um técnico que ficava sorrindo e que colocava intensidade máxima ali no time dele, do que com o Guardiola, que é um cara que vai dar de dedo na cara do jogador e vai dar tapa no jogador e vai gritar, e é aquele cara que quase chega a arrancar o cabelo que ele não tem. Então, na minha vida, eu sempre tive muita dificuldade de dar negativas para as pessoas. Sempre foi algo difícil para mim. Então, no meu trabalho, eu tenho isso em alguns setores. O primeiro é falar não para um candidato num processo seletivo. E muitas vezes, né, isso eu aprendi com o tempo. Falar não para uma pessoa num processo seletivo, eu tô fazendo algo bom para ela. Porque eu colocar ela em uma atividade que eu acho que ela não vai ter sucesso, eu tô fazendo um atraso de vida. É igual eu manter um relacionamento afetivo com uma pessoa a qual eu não quero estar e eu só tô mantendo esse relacionamento por dó da pessoa. Enfim, eu acho que é um sentimento que não é legal, principalmente em trabalho, né? Concordo. E eu acho que a outra grande... Acho não, né? Tenho certeza que a outra grande dificuldade que eu tenho é quando a gente vai... Não vou dizer desligamento, mas vou dizer...
seguir caminhos separados, combinar a saída, como você sempre diz. Combinar a saída ou então promover e liberar para a vida profissional que tá tão maravilhosa e próspera aí Oportunidade no mundo lá fora, tem né? bastante, né? Tem bastante. Mas assim... Eu não quero promover ninguém para isso, mas tem hora que a gente precisa promover para o mercado, né? Exatamente, a gente precisa promover pro mercado e as pessoas têm que ser felizes fazendo o que fazem, né? Se uma pessoa tá o dia inteiro com a cara amarrada, semana inteira com a cara amarrada, o mês inteiro com a cara amarrada, acho que ela não quer estar aqui. Ou então tá com fome, né? Ou tá seguindo a dieta da Pri. É Pri? É Tonotroga? Essa é abraço dura, pra hein? ela. É dura. Mas enfim, eu tenho certeza que quando ela vê o resultado da dieta da Pri, ela fica feliz. Ou da Mel, a minha Nutri, mandar um beijão pra ela também. Tô precisando ir lá. Mas enfim, uma grande dificuldade minha sempre foi essa parte de dar negativa. E como que eu busco fazer isso? Como que eu tenho buscado aprender e melhorar com isso? Quando eu vou dar uma negativa, quando eu vou combinar uma saída, fazer uma promoção ao mercado, ou quando eu vou dar uma decisão pro meu time que eu preferia não dar, eu sou direto. Eu sou direto, claro e objetivo. Então, vou dar mais uma citação de questões esportivas relacionadas a filme. Parece que você gosta muito de esporte, né? Eu gosto um pouquinho, pouca coisa. E esporte eu acho que fala muito com competitividade e alta performance, né? Sim, claro. No nosso negócio temos várias pessoas que vêm da área esportiva e têm sucesso. Porque fala muito sobre resiliência. Mas, uma citação do Moneyball, que com certeza você já viu esse filme que fala de beisebol, né? Tem um rapaz que é o grande cabeça ali do conceito do Moneyball. E ele é um estagiário que é promovido, vira auxiliar técnico ali, auxiliar de gerente e tudo mais. E é concedida a ele, um rapaz super novo, a fazer os desligamentos, fazer a função dos desligamentos. Então, o primeiro desligamento que ele vai fazer, ele conta toda uma história triste, abraça a pessoa e ele não é respeitado e é confrontado por essa pessoa que ela está sendo desligada. O segundo desligamento, ele fala, ó, tudo bem? Boa noite, eu tô te desligando, o RH vai te ligar, um grande abraço. Claro que não precisa ser radical assim, mas uma coisa que eu aprendi é que saída não é hora de feedback. Acho que o feedback ele tem que ser dado antes da saída. E não é não. Não precisa contar a história triste. Não é não. Eu acho que você comunicar uma decisão negativa pro teu time, mostrando que você não queria dar essa decisão, é até um pouco de hipocrisia. Então, o que o teu time não vai aceitar é hipocrisia. Cara, bons pontos e interessantíssimos, tá? Primeiro, cara, que existem formas e formas de dar feedback, né? Sim. Você falou sobre feedback, o feedback da saída não é um feedback que você leva em consideração. Eu acho que existem formas e formas de dar feedback. Uhum. Tem gente que prefere não dar e fingir, só que ela tá perdendo a oportunidade de desenvolver uma pessoa. Uhum. Ou de manter uma pessoa, né? Ou de manter uma pessoa, né? Às vezes ele fugir de conversas difíceis vai te levar a ter uma vida difícil, né? Então é complicado isso. E tem muita gente também que vai dar feedback como se estivesse usando uma arma, cara. Uhum. Ela não tem a menor empatia com a outra pessoa e sai falando, já começando um momento de crescimento para um momento de conflito. Então, as pessoas são carentes de feedback, cara. Sim. Eu cresço muito com feedback. Todo mundo cresce muito com feedback. E existem várias e várias formas de dar feedback, não é? Eu acho isso impressionante. E outro tema que você me trouxe que me chamou muita atenção é sobre falar não, né? E isso tem muita relação com foco. Porque se você não fala não, você desvia o ritmo da sua caminhada, né? Então pensa, né? Falando do esporte aí, um atleta que está em Copa do Mundo focado ou numa Olimpíada, ele vai sim dizer não para várias e várias e várias tentações que vão acontecer com ele nesse percurso, né? Porque ele está focado. Então, às vezes, quando tem essa dificuldade em falar não, muitas vezes é a falta de clareza e foco aonde a gente quer estar, né? Vou dar um exemplo da tua atividade física principal, que é a corrida. Não sou mestre em corrida, então me corrija se eu estiver errado. Pra quem não sabe e tá assistindo aí, o Samuel já correu quantas maratonas, Samuel? Foram 4. 4 maratonas em diferentes lugares do mundo, né?
E vai chegar em 6, né? Vamos chegar em 6 e pendurar o tênis. Que os meus coaches não me assistam. Aí faz a meia, né? Faz aí a São a gente Silvestre, enfim. Mas eu tenho certeza que numa preparação para uma corrida, você faz ali o famoso longão. Sem dúvida. Num longão, muitas vezes vai ter alguém que vai te parar pra pedir alguma coisa num treino. Vai ter muitas vezes pessoas que vão te ligar durante esse longão. E eu tenho certeza que você só vai atender se for a tua esposa ou a sua mãe. Ou algum parceiro de negócio muito estratégico, normalmente hierarquicamente acima. E que você vai falar muito não, seja para ligação, seja para um chopinho que tá gelado ali do outro lado da rua, seja para tua consciência ou pro teu cérebro falando: pô, Samuel, hoje não faz 15 km não, faz só 5 porque é sábado e você trabalhou bastante essa semana. Então você fala muito não. Eu acho que o primeiro não nós temos que falar para nós mesmos. Esse é o primeiro desafio. Então, até por isso que eu acho que essa relação do esporte com o trabalho e com a alta performance ela é tão importante. Porque quando eu tô escolhendo, vou dar um exemplo do meu caso, eu jogo muito futebol. Quando eu tô escolhendo jogar um futebol 9 da noite, com chuva, com frio, ao invés de ficar em casa assistindo novela, eu tô falando não pro meu conforto, mas eu tô escolhendo algo que vai me trazer mais longevidade. Então, falar não para alguém do meu time, eu tô em um primeiro momento, às vezes, causando um desconforto em mim e na pessoa, mas com certeza é para algo que eu acredito que vai trazer mais longevidade e mais resultado pro meu time, pro meu trabalho e para essa pessoa. Legal, bacana, show de bola. Você falou aí de prova, eu concordo plenamente. Maratona, longões, vários. Você citou alguns ídolos seus. Eu tenho um ídolo enorme do esporte, que é o Eliud Kipchoge. Foi o primeiro ser humano a correr uma maratona, 42 quilômetros, 42 quilômetros, 165 metros. Foi o primeiro ser humano a correr essa distância abaixo de 2 horas, até porque o primeiro cara que correu uma maratona morreu. Morreu, né? O grego. Ele morreu. Então, esse cara, ele tem uma frase que eu carrego quase que tatuado, né? Ainda não tenho tatuagem, não falo ainda porque... Eu também não. Tudo pode mudar, né? Sempre, mas ele fala uma frase que eu acho linda e pra mim é um mantra, né? Ele fala que apenas os disciplinados são livres na vida. Se você não tem disciplina, você é escravo dos seus humores e paixões. Eu acho que liberdade é escolher renunciar de prazeres de curto prazo. Postergar prazer, né? Postergar prazer. É isso. É isso. Massa. Vamos para um papo mais íntimo agora, Osh. Cara... Cuidado, hein, Samu. Opa, não é isso. Eu vou falar do meu time que foi rebaixado. Não vamos eu tava falando disso. Não, tá louco. Não, cara. Eu quero... Aqui a gente não tem personagem, pelo amor de Deus. Aqui a gente vai falar de ferida e de crescimento sempre, né? Descendo do muro e sem demagogia, pelo amor de Deus. Cara, como líder, o que mais te dá medo, velho? O que mais me dá medo como líder Excelente pergunta. Tem algumas coisas que me dão medo como líder, mas o primeiro... Vou te dizer o que mais me dá medo. Eu não vou fugir do tema. O que mais me dá medo, Samuca, é chegar no lugar que eu queria e não me sentir satisfeito com isso. E não me sentir feliz com isso. Eu tenho medo de não desfrutar do caminho. Eu tenho medo de perder o carinho que eu tenho da minha equipe. E como todo bom empresário, eu tenho medo de quebrar meu negócio. Eu acho que quem é brasileiro, empresário e não tem medo de quebrar o seu negócio, tá sendo brasileiro errado, né? Mas o meu medo principal é, por exemplo, eu quero chegar nessa posição, ou eu quero ganhar um campeonato aqui na minha empresa, na empresa parceira, ou eu quero chegar em X faturamento. E quando eu chegar nisso, eu falo, pô, e agora? Não era tão legal quanto eu pensava. Tô sozinho no topo. Pô, assim, eu achava que isso ia ser tão legal e não é tão legal. E agora eu vou fazer o quê? Então, para isso, eu preciso ter certeza do que eu quero. E, principalmente, uma coisa que eu tenho aprendido é o trabalho, ele não pode ser minha única fonte de dopamina. Eu preciso ter outras fontes de dopamina, porque o trabalho, eu posso amar ele como eu amo o meu trabalho, mas ele não vai suprir toda a felicidade que eu preciso na vida. Legal. E tá tudo bem liderar sem medo, né, cara? Liderar com medo, né? O problema é como é que você reage com ele, né? Como é que você usa e faz isso aí, né?
Tá aí, Wash, 55 minutos que a gente tá falando aqui. Perdeu a noção de tempo? Posso falar uma última coisa só? Claro. Sobre feedback, que eu Claro. acho que é legal a gente compartilhar? Claro. Tive uma conversa semana passada com um rapaz do meu time e que nós estamos, inclusive, discutindo aí novas possibilidades para ele de crescimento, de liderança e tudo mais. E ele fez o seguinte questionamento. Ele falou, Washington, posso te perguntar uma coisa? Eu falei, posso. Ele falou, cara, você não fica chateado, com, né, o perdão da palavra, não te enche o saco você ter que repetir a mesma coisa toda semana, ou toda vez, ou ficar falando óbvio para as pessoas? Olhei para ele e falei, cara, ainda bem que eu preciso repetir, e ainda bem que as pessoas precisam ouvir isso toda vez, porque senão não precisava da minha função. Eu sou pago para ser repetitivo. Eu acho que qualquer modelo de sucesso é um modelo de repetição. Seja um jogador de basquete que fica arremessando várias vezes, seja um cobrador de falta, seja quando a gente brinca com os nossos filhos, repetir a mesma brincadeira. Qualquer modelo de sucesso, ele exige repetição, porque a repetição ela vai trazer melhora. Então, líder, você que tá nos escutando aí e pensa, pô, não aguento mais ficar falando pro meu time que tem que fazer ligação, que tem que pegar recomendação, que tem que fazer venda, agradeça essa oportunidade. Você é pago e você é muito bem pago, porque normalmente o líder ele é muito bem pago. Se você é líder e não é bem pago, liga aí pro Samuel e faz o seu trabalho bem feito, né? Liga aí pro Samuel. Que bom que você tem essa oportunidade de repetir bastante, de falar pro seu time repetir. Porque é aí que mora o principal papel de liderança quando eu tô falando de modelo de negócio, de treinamento e de execução. Legal, legal. Boa, cara. Estamos chegando ao fim aí desse primeiro episódio, desse podcast que tem tudo para chegar para ficar, né? Com certeza. E como tudo de bom na vida, tem começo, meio e fim, né? Então começo e agora, vamos aproveitar a jornada, o destino sabe-se lá qual vai ser. Mas, cara, queria agradecer imensamente a sua presença. Eu acho que sendo o convidado número 1 aí dessa série, foi muito bem representado. É um privilégio aí conviver com você, compartilhar suas dores, viver aí as aventuras e os dramas, né, que vivemos juntos, mas também comemorar muita coisa que a gente já faz e vai fazer juntos, né? Então, obrigado, Washington. Fica no fim aqui, estamos chegando no final. Se você quiser dar um agradecimento final, falar para alguém aí, o momento é seu. Fica meu agradecimento, um abraço para você, para sua família, para o Thiago que tá vindo aí, né, que em breve vai ver, vai ouvir aí, vai comentar, vai te criticar e vai te dar feedback. Né? Que bom, que bom. E vai me ensinar muita coisa. É isso. Mas é isso, mandar um abração para todo mundo, um beijão para minha família, pessoal de casa que com certeza sem eles a gente não tem nem razão para fazer as coisas, né? Então agradecer todo mundo e agradecer principalmente você pelo convite, Samuca, que acredito que isso é muito válido, esse espaço aí que você está abrindo, esse conteúdo que você está produzindo, tenho certeza que vai somar para muita gente, seja líder, seja pessoal que está aí na área comercial, seja o pessoal de outras áreas que não é área comercial. E, enfim, agradecer demais. Vou deixar, acho que dá pra colocar aí na edição. Se der, a gente coloca, não der, a gente coloca em outro lugar. Meu Instagram, quem quiser seguir, acompanhar o conteúdo meu e da minha empresa, da Winners. Mandar um beijão pro pessoal da Winners, pro meu time que tá comigo todo dia na linha de frente, brigando. E pro pessoal da Giants também, que é a nossa agência onde a gente é sócio, onde a gente é parceiro de negócio. E que a gente possa conquistar ainda muitas coisas juntos. Que legal, legal. Washington, pessoal, você que ficou até agora, vamos completar 1 hora aí, muito obrigado. Esse projeto aí, eu queria agradecer a todos que apoiam, incentivo, principalmente aqueles que sempre julgam intenções nas coisas. Eu até estava comentando com o Washington, sabe dessa, né, Washington? Sempre quando surgiu e esse projeto foi começando, todo mundo assim, pô, lá vem você, Samuel, quando você lançar seu curso, eu vou comprar, né? Todo mundo quer julgar uma intenção. Cara, não tenho intenção de vender curso nenhum. Jogo do Tigrinho não é a tua intenção. Não queremos nada, nós queremos levar aí conteúdo, queremos falar sobre temas que tem pouca gente falando, né? A gente quer descer do muro, não ficar com discurso demagogo
e simplesmente falar aí de inseguranças, temas e assuntos que norteiam e permeiam aí a mente de muitos profissionais que são um sucesso e às vezes não se sentem ou não se acham um sucesso, porque tem muita gente que não é falando tanta coisa, né? Então é isso. Bem-vindos a essa jornada e acompanhe o próximo episódio que a gente vai trazer muita coisa legal para você de casa. Um beijo para todo mundo e até a próxima. Desce do muro se gostou e me conta!